Olá, 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 meus queridos! Neste vídeo eu vou te dar 4 dicas, ou então os 4 passos fundamentais para que você consiga se tornar um médico veterinário residente. Isso aí, o programa de residência ele vem crescendo cada vez mais, ele vem cada vez mais sendo buscado e ainda existe muita dúvida sobre como se tornar um médico veterinário residente. Eu fiz um programa de residência e eu vou te ajudar nesse vídeo justamente a entender quais são as coisas fundamentais que você precisa fazer para conseguir um bom programa de residência. Se você ainda não sabe muito bem o que é residência e tudo mais, no canal no YouTube eu tenho um vídeo em que falo mais sobre os tipos de pós-graduação veterinária. Aí lá eu explico um pouco melhor sobre como é a residência. Aqui eu já vou direto ao ponto sobre como você se tornar um médico veterinário residente. Então vamos lá, primeiro passo, a primeira dica, que é algo fundamental que você precisa fazer para ter um bom programa de residência é pesquise os programas. Saiba quais programas existem e quais universidades, quais são as características de cada um, para ver aquele que se encaixa melhor no que você quer, no seu interesse, aquele que se encaixa melhor nas suas habilidades ou naquilo que você quer se desenvolver e quer se tornar lá na frente. Por exemplo, porque eles mudam muito de um programa para o outro, de uma universidade para outra, então pesquise para você fazer aquele que seja o ideal para você. Por exemplo, quando eu fiz as provas de residência, eu prestei em 3 lugares diferentes, 3 locais. Eu fiz na UEL, Estadual de Londrina, na Unesp de Botucatu e na USP em São Paulo. Só para vocês terem ideia de como é diferente. Na USP, aqui em São Paulo, o programa seria para clínica e cirurgia de equinos. Então, neste programa eu veria clínica, cirurgia, também a parte de diagnóstico por imagem e anestesia de cavalo. Só que eu veria basicamente tudo, mas na espécie equina, certo? Na universidade, na Unesp em Botucatu, lá o programa que mais se encaixava para mim seria o de cirurgia de grandes animais. Por quê? Porque lá a separação era por sistemas, até nem sei se ainda é. Então, por exemplo, como eu gostava mais de cavalo, e cavalo tem muita cólica e muitas afecções de locomotor, lá esses ficam no departamento de cirurgia. Então, para eu ter uma grande casuística com equinos, eu precisaria ficar no departamento de cirurgia. Aí lá eu veria as afecções digestivas, locomotor, enfim, as afecções cirúrgicas, de digestório, locomotor, alguns sistemas, aí tanto para equinos quanto para ruminantes. Então, basicamente, eu veria principalmente alguns sistemas nos grandes animais. Aí seria cavalo e ruminantes também. E na UEL, na Estadual de Londrina, lá o programa era clínica, cirurgia e reprodução de equinos e ruminantes. Então, lá eu veria tudo de todas as espécies. Então dos grandes animais, né? Então vocês vejam como eles são diferentes. Como, por exemplo, se eu quero me tornar um médico veterinário generalista de grandes para atender a campo, talvez o de Londrina se encaixasse melhor. Se eu quisesse mais cirurgia e ver também ruminantes, aí talvez o da Unesp. Não, eu quero só cavalo, mas eu quero ver tudo de cavalo. Aí seria o da USP. Então cada programa era diferente entre si. Eu falo destes porque estes são os 3 que eu prestei, mas isso varia também para pequenos em diferentes universidades, ainda mais agora que tem as residências pelo MEC, cada um com o seu regimento específico. Então estude os programas. Eu no final acabei passando, depois vou falar o como, na da Unesp e na da USP, e acabei escolhendo a USP porque ali eu veria tudo de cavalo, eu ia ver respiratório também, que é o que eu gosto e tal. Então dessas 3 aqui eu fiz foi a residência em clínica e cirurgia de equinos na USP. Pois bem, pesquisado o programa, eu já sei onde que tem os legais que eu quero fazer, são esse e esse. Escolha alguns, né? Não aposte todas as suas fichas em um lugar só, né? Mas enfim, listou ali quais são os principais. Agora o que você precisa fazer é conseguir um estágio nesse lugar. Faça estágio aonde você quer fazer residência. Isso é primordial. Antigamente até falavam que se o cara não fez estágio em tal lugar, ele não vai ser residente. Hoje em dia já tem vários casos, então já não é mais negócio restrito. Mas ajuda muito você fazer estágio no local que você quer fazer residência.
Por que ajuda tanto assim? Imagina o seguinte, se coloca no lugar dos professores. O residente provavelmente vai ser o cara que vai tocar a rotina do hospital. O médico veterinário residente é quem fica no dia a dia fazendo o hospital andar, sob orientação dos professores, mas é quem está no batidão ali todo dia. Então eles precisam conhecer como essa pessoa trabalha para pegar ela ali para tocar aquele hospital por 1 ou 2 anos. Lógico, vai ser uma equipe e tal, né? Mas uma engrenagem inteira ela só funciona se todos os dentinhos da engrenagem trabalharem bem, né? Então é lógico que os professores, eles intuitivamente vão tentar buscar lá na hora da entrevista e tal, aquele candidato que já fez um estágio no local, porque eles vão saber como ele trabalha, eles vão saber, esse cara trabalha bem, ele não trabalha, nele dá para confiar, ele é meio estranho, não sei o quê. Então o estágio ajuda muito nesse ponto, e isso já é um ponto. É dos professores te conhecerem e começarem a confiar no seu trabalho, certo? Outro ponto importante do estágio é você conhecer o local. De repente você vai lá, você não gosta do local, da rotina, como é, das pessoas, tudo mais, então pode ser que, sei lá, né? Mas é importante você conhecer o local onde você vai fazer a residência, a rotina, como funciona, tudo, e as pessoas te conhecerem. E aí, meu caro, você já encare o estágio como um longo período de entrevista, é quase isso. Não estou falando para você ser falso, fingir qualquer coisa, até porque alguma hora isso para de funcionar, né? Mas durante o estágio, a sua dedicação ali, a sua proatividade, o quanto você demonstra querer aprender, o quanto você executa, o quanto você está ali pronto para o trabalho, enfim, o quanto você segue todos os parâmetros de dicas de um bom estagiário. Até dá para fazer um outro vídeo falando só sobre isso, como se destacar e tudo mais no estágio, né? Mas enfim, encare já o estágio como um período de avaliação, porque querendo ou não, você vai estar sendo avaliado. No final, ali, quando chegar a prova de residência, os professores vão conversar com os residentes, os pós-graduantes, tudo mais, para ver quem mais se destacou no estágio, quem era isso, aquilo, trará, trará, enfim. Então já encare o estágio como um período em que você está sendo avaliado. E se esforce, logicamente, não só por causa disso, mas para aprender, né? Finalmente a grande oportunidade de você entrar em contato na prática e tal. Então se dedique, aproveita ao máximo o seu estágio. Quando eu fiz o meu estágio curricular, finalmente consegui vir para São Paulo, grandes centros, hospitais reconhecidos, com uma rotina grande. Eu não tirei folga nenhum dia. Fiquei 90 dias trabalhando. Teve um final de semana que eu recebi uma visita, e naquele final de semana, por conta da visita e tal, para levar, para ver os pontos turísticos, sei o quê, eu não fui no hospital, mas de resto, todo santo dia eu estava no estágio, porque finalmente era a hora de eu aprender. Imagina a rotina acontecendo, no hospital tendo cirurgia, e eu ficar em casa descansando porque é meu dia de folga, mas capaz, né? Então é a hora, você descansa depois, a hora é dali, né? Então aproveite ao máximo o seu estágio. Conheça as pessoas do local, elas vão te ajudar com dicas. Cada lugar tem suas dicas, seus macetes, coisas que preocupam na entrevista, coisas que não preocupam. Então as pessoas ali, os bons contatos que você fizer no seu estágio vão te ajudar com essas dicas ali do que é importante naquele lugar e te ajudar também com material de estudo. Pois é, no último passo aqui eu vou dar dicas de como estudar, e aí você vai ver que esse material é muito importante. Então um bom relacionamento local, às vezes você consegue ali um material que vai te ajudar muito a estudar também para a prova. Ok? Então isso aí. Terceiro passo, terceira dica fundamental é: construa muito bem o seu currículo. O currículo ele é um ponto muito importante na avaliação da residência. Então, ao estudar o programa, você já vê muitas vezes o que é bem avaliado naquele lugar. Ali tem uma nota alta para monitoria, para horas de estágio, para não sei o quê. Então você já pode até ir construindo o seu currículo pensando no programa de residência lá na frente. Você se dedica mais àquilo que é bem avaliado. Às vezes tem alguma coisa ali que você gosta de fazer, ou sei lá, fala, vai lá, faz 1000 horas e aquilo não conta nada na avaliação do currículo. Então já dê uma avaliada nisso e faça seu currículo. Aproveite os 5 anos de graduação e faça seu currículo. Não adianta nada você chegar lá na prova da residência e falar: eu sou muito proativo, eu faço tudo, eu não sei o que. Eles vão olhar o teu currículo está em branco. Fala: porra,
ficou 5 anos parado agora, é proativo, né? Então, construa seu currículo. E aí, veja as normas da instituição e já o faça nas normas da instituição. Por incrível que pareça, tem gente que não faz isso, tem gente que faz um currículo só e manda para todos os lugares. Não adianta. Se o professor está lá naquela instituição há 20 anos avaliando o currículo na mesma norma, a hora que chega o teu lá, ele olha e fala, tá fora de norma. Isso já vai demonstrar muito desinteresse seu. E aí vai falar, esse cara aqui nem quer fazer isso aqui, já nem avalia. Então faça nas normas do local. Você tem ideia, quando eu fiz aqui na USP, como que era? Você tinha que ir numerando, né? Todos os certificados. Tá, certificado dos cursos, era o item 3.1 do currículo. Aí cursos internacionais, era o 3.1.1. Aí cursos nacionais, não sei o que, era o 3.1.2.1.1. Aí nos certificados eu tinha que pôr esses numerozinhos e colocar os certificados na mesma ordem que estava no currículo, para ficar fácil do cara ir conferindo. Eu vim no ônibus, a inscrição da residência era até tal dia lá, às 3 da tarde, eu vim no ônibus à noite organizando ali, colocando o numerinho, chegou ali às 3 horas, eu entreguei para fazer a inscrição, aí enrolando espiral assim do currículo para deixar nas normas bonitinho. Eu falei, só falta os numerinhos, corri lá, pus os numerinhos para deixar nas normas do lugar, isso é extremamente importante. Então faça isso, ok? Então veja só, já foram, primeiro pesquisar o local, estudar os locais tal para fazer a escolha, depois descobrir como e conseguir fazer estágio no lugar onde você quer fazer a residência. Um parênteses, eu não consegui fazer estágio lá, eu queria muito lá, mas eu não consegui estágio, então vou desistir. Não desista. Tem gente que entra no programa de residência sem nunca ter feito estágio lá. Então, se você quer muito aquele lugar e por algum motivo ou outro não conseguiu o estágio, não desista da residência por causa disso. Mas, se conseguir o estágio, saiba que ele pode te ajudar muito. Ou atrapalhar, né? Se você for muito mal no estágio, aí vai atrapalhar tudo de vez. Mas aí o risco é seu, certo? Então vamos lá. Primeiro, pesquisa o local. Segundo, faça estágio nesse lugar. Terceiro, monte muito bem montadinho o seu currículo. Quarto, estude. Como que eu estudo para residência? Eu preciso revisar tudo. Não, mais uma vez vai depender do lugar. Então tem local em que a prova ela cai só daquela área. Tem local que cai tudo. Hoje, nos programas de residência do MEC, geralmente uma boa parte da prova ela é sobre a legislação de saúde pública, SUS, etc. Então estude o programa para ver o que é avaliado naquele local. E aí você se dedica a estudar aquilo, certo? Lógico, tem lugares, por exemplo, na USP, quando eu fiz metade da prova, era sobre qualquer assunto da veterinária. Patologia, anatomia, cirurgia de pequenos, inspeção, qualquer coisa poderia cair em metade da prova. A outra metade era clínica e cirurgia de grandes animais. É lógico, eu não ia conseguir ali na véspera da prova revisar 5 anos de estudo. Afinal, faz 5 anos que estamos estudando, né? Então, quanto mais você se dedicar já e aprender durante a graduação, mais fácil vai ficar nessa hora. Logicamente, quanto melhor você aprendeu durante os 5 anos, menos você vai precisar revisar ali no final. Mas é lógico, gente, por mais que você tenha tirado 10 em tudo a vida inteira, você vai chegar lá no final, você não lembra, né? Então cabe ali uma revisão. Eu sempre indico fazer uma revisão. Não é a hora de pegar um livro e ler o livro, não. Pega a apostila, pega caderno. E aí vem uma dica aqui, que é o pulo do gato, the jump of the cat. Uma dica muito, muito, muito especial. Quando você fizer estágio no lugar, tente arrumar lá material de estudo de lá. Caderno de alguém, sempre tem alguém na sala que anota tudo. Sempre tem, sempre tem. Então, tente conseguir um xerox do caderno desse abençoado. Faça isso, pelo amor de Deus. Quando eu fiz estágio, tinha até um caderno que já vinha circulando há anos entre os estagiários, já era cópia da cópia da cópia da cópia. Aí eu consegui, fiz uma cópia dessa também, e isso ajuda muito. Porque geralmente quem elabora a prova são os professores de lá e geralmente eles vão fazer baseado naquilo que eles ensinam lá. Então, se você aprender da forma como eles ensinam, fica muito mais fácil na hora de fazer a prova que eles fazem, não é verdade? Então, isso ajuda muito, isso me ajudou muito. Então, eu fiz estágio em Botucatu, eu consegui um caderno de lá, eu fiz estágio na USP aqui em São Paulo, eu consegui um caderno daqui, e aí eu estudava
por esses cadernos. Nossa, eles funcionavam, tinha um que assim, parecia que a prova tinha sido feita baseada naquele caderno, ela vinha até na mesma ordem, assim, é lindo, lindo, lindo. E isso ajuda, e aí acho que esses cadernos é que me ajudaram muito a ir bem na prova nesses lugares. Por quê? Lembra que eu falei que eu também fiz prova na UEL? Sim. Eu tinha feito a prova aqui na USP, aí a primeira vez que eu fiz não deu certo, aí a prova de Botucatu eu fiz, e aí era para ser uma vaga, mas na hora eles falaram que seriam 2, e aí eu fiquei em segundo. Então a princípio eu tinha passado, todo mundo me deu os parabéns, só que no edital só tava uma vaga, e os professores falavam, não, vai ser 2, só não teve ainda o documento. Eu ficava, e se esse documento não sair, né? Então por via das dúvidas, falei, vou fazer outra. E aí eu fui fazer na UEL. Eu gostava muito da UEL, só que eu não tinha feito estágio lá. Então eu não fiz estágio lá, eu não conhecia ninguém de lá, eu não estudei pelo material de lá. Cheguei lá, eu fui mal na prova, porque a prova lá ela era clínica, cirurgia e reprodução de grandes. Eu sabia muito pouco de reprodução, porque eu nunca tinha me dedicado muito a estudar isso. E mesmo na clínica e cirurgia, os professores lá, eles... pelo menos ali na prova, eles perguntavam muita técnica, por exemplo, pelo nome de quem criou a técnica, sabe? Tipo, a ruminotomia lá, não sei, aí a técnica do Rauschke, passava lá o nome do alemão que inventou a ruminotomia. Mas enfim, então o modelo de ensino ali, a escola alemã, não sei o que lá, era diferente da minha, que era diferente dos cadernos daqui de São Paulo. Então eu cheguei na prova, não fazia ideia de nada e... me lasquei, certo? Lá não passei nem para a segunda fase. Pois é. E aí nas duas aqui, na USP aí eu fiz a segunda prova, e na primeira prova faltou uma questão, aí eu fiz a segunda prova. Na Unesp depois acabou liberando a vaga e me chamaram lá, só que eu já tinha passado na segunda prova na USP, acabei optando por fazer na USP, até pela área, tá? Porque pegaria tudo cavalo, tarará. Mas enfim, certo? Então esse exemplo mostra bem como estudar pelo conteúdo do lugar ajuda muito. E aí então fazer estágio para conseguir esse material tal vai te ajudar também. Então na hora de estudar o que eu indico é fazer uma revisão, não é a hora de se aprofundar em nada, é hora de tentar relembrar e entender as coisas, às vezes nessa hora fica mais claro, né? Aproveita o TCC, muitas vezes o TCC, o relatório de estágio curricular, já é um momento de revisão, já vai fazendo ele pensando na prova de residência, e aí revise o conteúdo da forma mais clara e direta possível, seja pelo seu caderno, ou pelo caderno de algum lugar, pela apostila, para você conseguir estudar tudo rapidamente. No dia da prova, fique tranquilo, que a calma é a grande maior parte do caminho andado, então fique calmo. Muita gente, eu não tenho tempo para estudar, meu Deus, é TCC, não sei o quê. Tá todo mundo na mesma. Tá todo mundo no final da faculdade, todo mundo tá saindo e acha que ainda não aprendeu nada, tá todo mundo desesperado com o TCC, tá todo mundo preocupado com o ano que vem, então o barco é o mesmo para todo mundo, certo? Então fique tranquilo, relaxa, vai lá e faça o seu melhor, que não tem errada. No ano seguinte você se torna um médico veterinário residente, logo depois um especialista e assim segue a vida. Ok? Espero que essas dicas tenham ajudado. Qualquer coisa, deixem dúvidas aqui embaixo. Aqui eu não sou muito bom de responder dúvida, eu me perco, eu não vejo, tarará. Mas eu vou deixar aqui o link para vocês entrarem nas nossas páginas. Temos uma lista VIP onde a gente manda os e-mails. Tem o nosso grupo agora no Telegram, onde eu mando dicas. Então eu vou postar esse vídeo hoje, e aí eu já vou mandar uma dica a mais lá em áudio pro pessoal. Então eu sempre lembro de alguma coisa, ou quando lembro de alguma sacada, manda ali no Telegram. Nesse link aqui vocês também podem baixar o nosso e-book. Enfim, aproveitem. E aí, qualquer dúvida, estamos à disposição. Boa prova a todos, bons estudos! Falou, valeu, aquele abraço!